Araújo, nosso repórter voador, sobrevoando o Rio de Janeiro. Como é que está o trânsito agora? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Antônio Carlos. Temos uma linda manhã de inverno do Rio de Janeiro. Enquanto o apresentador Antônio Carlos comanda o programa no Rio de Janeiro, aqui em Juiz de Fora, Jonathan Frizeiro participa nos intervalos com informação e entretenimento. Este é um exemplo de rádio em rede. Sim, a rádio em rede, ela parte de um ponto central, né, de um grande centro, normalmente um grande centro, e a partir daí ela gera um produto base, e a partir desse produto base existem as ranhuras, as inserções, onde essas afiliadas vão colocando seu produto local. 1º de dezembro de 1944, às 9 da noite, entrava no ar pela primeira vez a Rádio Globo Rio de Janeiro. A emissora foi fundada pelo jornalista Roberto Marinho para dar voz ao jornal O Globo, levando para a rádio as notícias do impresso que o empresário e jornalista herdou do pai, Irineu Marinho. A emissora, que fica no Rio de Janeiro, é considerada o embrião do Sistema Globo de rádio. Em 1º de maio de 1952, nasceu a Rádio Globo de São Paulo, primeiramente com o nome de Rádio Nacional. Em 65, as organizações Globo adquiriram a emissora. Já em 2002, foi reinaugurada a Rádio Globo Minas, que já tinha ido ao ar nos anos de 1980. A história da Rádio Globo em Juiz de Fora começou em 1993, quando o empresário Josino Aragão conseguiu, junto ao governo federal, uma concessão pública para o funcionamento de uma rádio AM na cidade. Os trabalhos de montagem dessa emissora se iniciaram em 1994. Em 95, estava no ar a Rádio Juiz de Fora, no centro da cidade, na rua Oscar Vidal, onde atualmente funciona a emissora. Nós recebemos um convite da direção da TV Globo de Juiz de Fora, por nós estarmos em primeiro lugar, e eles estavam procurando ampliar a sua rede de emissoras. Nós fomos a primeira afiliada não Rádio Globo no Brasil a ficar junto com a Globo. Hoje a Rádio Globo conta com 3 emissoras, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e mais 35 afiliadas em todo o país. O sistema de rádio em rede funciona como uma emissora sede, responsável pela maioria da programação, e as outras rádios afiliadas que fazem parte dessa cadeia reproduzem o que é veiculado e entram em horários restritos diariamente. Segundo o autor Leandro Ramires Comaceto, com pesquisa realizada em 2005, cerca de 30% do mercado radiofônico brasileiro, na época, já operava por este sistema. Antes dela entrar no ar, a gente treina a equipe da afiliada. Ela vai para São Paulo, que é na Rádio Globo de São Paulo, que é lá que a gente tem as pessoas específicas para esse treinamento. O gerente de programação da rede fica lá e a equipe de lá é que está treinada a treinar a equipe da afiliada. Então isso é antes de entrar na rede. Acho que o principal desafio de uma rádio em rede é você não abandonar as cidades. E como é que você faz isso? Você faz a rádio em rede com os noticiários, com os conteúdos mais nacionais na rede, e você abre intervalos, janelas comerciais, para que você possa fazer tanto um noticiário local ou atender os anunciantes locais. De acordo com os autores Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima, a formação das redes de rádio é a adaptação de empresas às novas regras de economia de mercado. Em alguns casos, questão de sobrevivência. Muitas vezes, emissoras de pequeno porte, como as do interior,
filiam-se às grandes rádios para que com pouco investimento tenha programação de maior qualidade, até mesmo com poucos funcionários. Eu, particularmente, eu sou contra rádio em rede. A maioria das emissoras que eu vi até hoje colocando rádio em rede foi justamente para economizar em questão de profissional. Eu acredito na rádio em rede, né? Eu acho que para alguns horários, eu acho que há horários que a rádio pode ser rede, acho que é o modelo que a gente está procurando. Por exemplo, no rush de uma grande cidade, é importante que a rádio tenha muito espaço local para trânsito, por exemplo. Agora, é um horário mais leve, com mais relaxamento, com mais brincadeira, ela pode ser em rede, porque a brincadeira é universal também. O noticiário do Rio de Janeiro, que nós geramos o programa do Rio de Janeiro, não é igual o noticiário do Rio Grande do Norte. Então nós somos obrigados a fazer determinadas coisas apenas para a parte local de determinadas praças. E agora, a receita do dia. Ela na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Carla Bonfim Gomes. Alô, Carla! A emissora cabeça de rede, ou seja, a responsável pela programação, segue um padrão no conteúdo que vai ser produzido pelas rádios afiliadas. Não adianta nada eu chegar e falar assim, teve um acidente em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Quem está lá no Rio Grande do Sul, 2 carros batendo, não é nada para quem está lá. Agora, se eu digo que na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, um carro que levava, vamos supor, uma autoridade, perdeu a direção, atropelou várias pessoas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no calçadão, isso é importante. O desafio de você fazer uma matéria em rede é essa, é pensar que essa matéria ela tem que causar impacto aqui em São Paulo e qualquer outro lugar do país. Aqui em Juiz de Fora, a prioridade aqui da Rádio Globo é notícia policial. E quando foge um pouco do policial, o que acontece na cidade, o tipo de evento, vai ter alguma obra, vai alterar o trânsito, utilidade pública, prestação de serviços em geral. É isso que a gente prioriza aqui na rádio. A tendência é que eles sigam um padrão. A tendência é que eles corram atrás como a gente aqui também. Agora, é claro que você tem limitações, você tem um número menor de funcionários. Tá? A equipe, é claro, de uma afiliada, ela é bem menor do que uma, tipo Rio, São Paulo, Minas. Você vai ver uma outra afiliada que vai ter, tipo, 2 pessoas para cobrir a cidade toda, para cobrir o estado todo. Porém, com o sistema de rádio em rede, as emissoras podem perder a identidade. O conteúdo local talvez fique prejudicado, já que muitas vezes deixam de lado o fator regional. Fazer só para o Rio é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você aborda só os assuntos do Rio e não tem nenhuma preocupação. Não tem preocupação com o tamanho do intervalo comercial, né, que a gente chama commercial break, né? Quer dizer, você não tem essa preocupação, né? Aqui hoje não, nós temos uma preocupação. Você tem uma rede, você tem são 38 emissoras penduradas em você. Então quando você vai para o comercial, né, o pessoal sabe que dentro o intervalo é de 4 minutos, em 4 minutos volta o programa. Mesmo no horário de rede, a gente tem uma coisa que a gente chama editorial, que fica no meio do break comercial. Então você tem um tempo, no espaço de 5 minutos, você tem um tempo para comercial, um tempo para editorial. No espaço de 5 minutos, por exemplo, você tem 3 minutos para comercial, 2 minutos para editorial. No espaço de 3 minutos, geralmente, você tem 1 minuto para editorial. Editorial é o espaço que você tem local para colocar sua notícia para você atender seu ouvinte também. Então, dentro do espaço do break, é onde as afiliadas, né, onde a gente aqui em Juiz de Fora, nós entramos e damos a nossa informação. Ela vai dizer como é que está o tempo na cidade, se aconteceu algum evento policial ou da natureza, algum evento que esteja, ou até notícias sobre notícias culturais, informações culturais, para a população mesmo, né? Ela precisa fazer essa cobertura. Você quer ver uma tragédia, é você cortar um zodíaco, por exemplo, que geralmente vem no começo do bloco. Então o comercial termina, o nosso tempo termina e começa o zodíaco. Então se a gente terminar o bloco, falar demais e cortar uma parte do zodíaco, acabou. A gente fica com raiva mesmo. Ele tá ouvindo rádio, ele quer ver o zodíaco. Quando entra em rede, o tempo é curto. Por exemplo, quando entra no programa do Antônio Carlos junto com o Jonathan, para dar as notas, fica curto. A gente tem muito poucos programas que são direcionados à população aqui de Juiz de Fora. A gente vê muito mais a programação em rede nacional ou do Rio de São Paulo
do que propriamente daqui de Juiz de Fora. Isso faz perder essa identificação com a cidade. Às vezes você está escutando a programação da Rádio Globo e nem sabe que é a Rádio Globo Juiz de Fora. Você acha que é a Rádio Globo do Rio ou a Rádio Globo de São Paulo. Segundo o autor Manuel Castel, as pessoas pertencem a um determinado ambiente, moram em uma cidade, têm seu círculo de convivência e tendem a se preocupar mais com a informação do espaço em que fazem parte, mesmo com a amplitude de um conteúdo veiculado por um sistema em rede. Eu acho que o jornalismo funciona em rede, mas o que não pode se esquecer é que mesmo a CBN, que é uma rádio de jornalismo, ela é uma rádio que precisa dos horários locais. Porque assim, também é a mesma coisa. Você imagina o cara em São Paulo escutar que o trânsito está congestionado na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa. A mesma coisa o cara do Rio. E agora vamos às informações do trânsito, como está a Marginal Pinheiros. Não dá. Tento fazer o máximo possível para colocar local a rádio. Apesar dela ser em rede, eu tento, a hora que eu posso, eu coloco ela local. A hora que eu posso, eu coloco um profissional, entendeu? Para poder estar fazendo, primeiro, o ouvinte. Eu tenho que fazer rádio para a minha comunidade, para Juiz de Fora, para a região. Eu penso nisso. Você fica muito preso às notas, porque você sente falta um pouco de fazer aquela matéria mais elaborada, de ter uma sonora explicando tudo. Fica um pouco travado, mas é o que pede, então você tem que seguir esse caminho. Eles têm que seguir. É para seguir. Ou então não está. Então está fora do regulamento. Entendeu? Aí está fora do acordo. O acordo é seguir um script. Nós temos um roteiro. Entendeu? Quando eu digo aqui, ô Carla De Luca, qual é a programação cinematográfica para o pessoal se divertir no Rio de Janeiro neste sábado? Eu espero que cada um em cada praça esteja falando isso, entendeu? Qual é a programação cinematográfica aqui na Praça de Juiz de Fora? Entretanto, a rádio em rede pode ser pensada como uma alternativa de comunicação e sendo considerada em todos os aspectos. Teria que ter um pouco mais de flexibilidade para você trabalhar o local um pouco mais. Entendeu? Um pouco mais. Por exemplo, o programa do Antônio Carlos de manhã com a participação do Jonathan. É bacana, é legal. Mas tem hora que corta, porque você precisa acompanhar o Rio. Então tá no meio de uma ideia, o cara tem que cortar o ouvinte, tem que correr com o ouvinte, porque o tempo dele é um break fechado, contado. Entendeu? Então às vezes o cara está desenvolvendo uma ideia legal, ele tem que parar porque ele tem que voltar, para a matriz. Porque faz parte de um contrato e tudo mais, essas coisas assim. Aí você fica meio que perdido. Peraí, mas o cara estava falando de agora já entrou o Antônio Carlos falando de horóscopo, e aí? Aí fica um negócio meio complicado. Talvez não seria melhor o Antônio Carlos ter um espaço maior e de repente, em determinado momento do programa, ele abrir uma meia hora para o local? Chegamos ao final. Amanhã, a partir das 6 da manhã, juntinho novamente. Vem aí o Globo no ar, edição das 9. E logo após, Momento de Fé, com o padre Marcelo Rossi. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Brasil!